Olá, eu sou o Rafael Casagrande e faço parte do time de sucesso do cliente. Hoje vamos falar um pouco sobre as aplicações de mobilidade da Esri. Quando se fala em transformação digital, é interessante conhecer que um dos seus pilares está relacionado à operação em campo. Nas utilities, onde geralmente a maior parte dos ativos se encontram fora do escritório, este tema se torna peça-chave para otimizar processos e tornar o fluxo de tomada de decisão mais assertivo. Vamos conversar agora sobre como os aplicativos de mobilidade da Esri podem contribuir na indústria de saneamento. O efetivo de campo pode ser acionado para atender algumas dessas demandas: vistorias em ativos, rotinas de manutenção, atendimento de ocorrências, acompanhamento de obras e também estudos de viabilidade. Conforme estas e outras necessidades possuem o viés geográfico, o conjunto de apps de campo tende a otimizar a operação e fornecer visibilidade das ações. Para cada necessidade, há um aplicativo de campo. Dentre as apps móveis, a gente pode citar o ArcGIS Field Maps como sendo uma das soluções mais recentes. Com ele, é possível obter todo o contexto espacial dos ativos em mãos, consultas, edições e até mesmo o rastreamento do trajeto se tornam possíveis. Mas caso seja necessário se deslocar em campo, o ArcGIS Navigator é a solução. Para apontamentos rápidos e ao mesmo tempo precisos, há o Quick Capture. E quando se fala em digitalizar um formulário, o Survey 123 oferece uma ótima experiência. Por último, mas não menos importante, o Workforce oferece a capacidade de coordenar o despacho de atividades em campo e acompanhar o andamento das ações. Bom, é natural que fluxos de trabalho possam mudar com o tempo, e para adaptar-se ao novo modelo de negócio, apresento algumas das novidades e mobilidade. Quando se fala no uso de mapas em campo, é comum que haja a necessidade de consultar, editar e até mesmo reportar a localização em tempo real. O ArcGIS Field Maps é uma app completa que concilia essas três tarefas em uma única solução. Em sua versão atual, é possível facilmente customizar como as informações tabulares serão exibidas no dispositivo móvel. Neste exemplo, podemos visualizar como o campo Data interage mediante o preenchimento do campo Status, após configurarmos a opção Visibilidade da condicional. Definições sobre a forma de preenchimento, valores padrão e até mesmo implementação de condicionais via Arcade se tornam possíveis. Monitorar os indicadores para a tomada de decisão é uma tarefa importante durante o acompanhamento da operação. O ArcGIS Dashboard é uma solução flexível e totalmente integrada com os dados coletados em campo. Agora, é possível apoiar a tomada de decisão a partir da customização dos elementos visuais via Arcade. Neste exemplo, de acordo com o nível de prioridade de cada ocorrência registrada em campo, sua respectiva simbologia pode ser visualizada em uma lista. Esse mesmo recurso também se encontra disponível para elementos do tipo indicador. Acesse o novo nível de interação, o qual evidenciarão os principais indicadores e aproprie-se das melhores decisões. Bom, chegou a hora de colocarmos em prática o que vimos até aqui. Neste próximo exemplo, iremos explorar como as apps de campo podem contribuir para o processo de vistoria e cadastro de ocorrências em postos de visita, elementos fundamentais para o funcionamento da rede coletora. Aproveitando, siga a hashtag ArcGIS na prática e fique por dentro dos materiais criados especialmente para apoiar o uso do ArcGIS no dia a dia. Iniciamos a nossa demonstração no ArcGIS Pro, o futuro do GIS quando a gente fala em GIS para desktop. Neste exemplo, iremos utilizar dados exclusivamente destinados a essa demonstração. Vamos nos direcionar até o município de Petrolina, Pernambuco, considerado um dos melhores municípios do Nordeste quanto ao Índice de Atendimento Urbano de Esgoto de 2021. Nesse exemplo,
temos alguns dados representando ativos do município, como por exemplo, postos de vistoria. Temos também a delimitação da região central da cidade e também uma tabela relacionada utilizada para o nosso trabalho em campo. Vamos agora migrar esses dados para o ambiente web, onde no novo Map Viewer da Esri podemos acessar todos esses componentes. Temos acesso à consulta dos atributos de um desses ativos. Neste caso, podemos consultar o diâmetro, profundidade, material e condição deste posto de visita. Assim como podemos explorar outros elementos, como por exemplo, este distrito pelo qual se encontra selecionado. Podemos consultar seu respectivo código identificador e demais propriedades. Porém, e se quiséssemos consultar e saber quantos postos de visita estão contidos dentro desse distrito, isso também é possível. Iremos, agora através da configuração de pop-ups, criar uma expressão e nesta expressão iremos contabilizar a quantidade de postos de visita por distrito. Utilizando também a linguagem Arcade, fazemos essa consulta, no caso, uma intersecção entre o polígono e entre também os pontos. Configuramos todo esse código de maneira muito fácil e simples. E a partir de então, fazemos uma última etapa, que é configurar o nosso pop-up. Vamos até a opção Adicionar conteúdo e inserimos o elemento do tipo texto para nos informar a quantidade de pontos dentro deste polígono. Informamos a quantidade de PVs com o seu respectivo resultado. E agora, ao clicarmos sobre um dos distritos, podemos facilmente consultar a quantidade de postos de visita. Neste caso, o distrito D1 possui 165 postos. Já o distrito D2, podemos notar a quantidade de 213. E avançando para o nosso próximo distrito da região central, notamos 96 postos de visita. Agora, iremos utilizar todo esse nosso contexto no ambiente móvel. No caso, estamos no ArcGIS Field Maps, onde através de sua nova interface web, podemos ter interação com todos os campos da nossa tabela. Iremos agora nos atentar a dois campos, o campo Status e ao campo Data, onde o nosso campo Data será exibido somente se o status for igual a concluído. Para isso, novamente, utilizamos a linguagem Arcade para fazer todo o processo de condicional. Neste caso, se status for igual a concluído, eu exibo o campo Data. Do contrário, o mesmo permanece oculto. Salvamos toda essa configuração. E o que foi feito até aqui estará disponível no nosso aplicativo de campo. Vamos agora falar sobre o Survey 123, o nosso formulário inteligente para coleta de dados em campo. Temos aqui um formulário que será utilizado para a coleta de informações que evidenciarão ocorrências em campo. Porém, precisamos saber o nível ou gravidade desta ocorrência. Por isso, inserimos uma questão do tipo escala, onde teremos 3 níveis. Nível de prioridade baixo, nível de prioridade médio e também alto. A partir disso, o nosso usuário de campo será capaz de reportar a gravidade desse incidente para a nossa nuvem da Esri. Podemos também inserir outros elementos. Temos uma questão do tipo foto, para evidenciar esta coleta, uma questão do tipo geopoint, para nos posicionar em campo. Vamos falar agora sobre o ArcGIS Workforce, onde nele será possível coordenarmos todo o processo de vistoria nos nossos postos de visita. No ArcGIS Workforce, conseguimos
e definimos quais são os usuários responsáveis pela coleta em campo. Então, nesta aba Usuários, isso é possível de ser feito, assim como integrarmos e escolhermos quais aplicativos de campo serão também utilizados. Neste caso, faremos uso do ArcGIS Field Maps e também do Survey 123. Vamos agora realizar o cadastro de duas ordens de serviço de inspeção em campo. Abrimos o nosso projeto no ArcGIS Workforce e sobre um dos nossos postos de visita iremos cadastrar uma tarefa. Clicamos sobre o mesmo e sobre o botão Criar Tarefa temos acesso a toda a interface, todo um formulário para preenchimento da nossa nova ordem de serviço. Realizamos a atribuição para um dos usuários que se encontra online no momento. Definimos o nível de prioridade, neste caso, nível de prioridade baixo. Assim como a validade dessa tarefa. Assim como o período máximo para execução. Um código identificador também pode ser estabelecido, e é isso que fazemos neste momento. E para concluir, inserimos uma breve descrição para colaborar com o nosso operador de campo. E por fim, clicamos no botão Criar Tarefa. Ok, a nossa primeira ordem de serviço foi criada. Vamos registrar uma segunda ordem de inspeção. Sobre o nosso segundo ativo, clicamos sobre o mesmo e acessamos o botão Criar Tarefa. Novamente, preenchemos o formulário desta nova ordem de serviço, do tipo vistoria, realizamos atribuição, definimos nível de prioridade, validade e tempo limite. Um ID também é estabelecido para identificar esta ordem de serviço no sistema. Inserimos, por fim, uma breve descrição. Da mesma forma, clicamos sobre o botão Criar Tarefa. A partir deste momento, temos as duas ordens de serviço disponíveis para o nosso usuário de campo. Já no aplicativo móvel, podemos acessar todas as tarefas que se encontram disponíveis. Neste caso, notamos a existência de duas atividades que ainda não foram finalizadas. Clicamos sobre a primeira delas, podemos consultar todas as suas especificações e damos início ao trabalho em campo, a partir do botão Iniciar. Vamos agora fazer uso do ArcGIS Field Maps para o cadastro dessa inspeção. Com um simples clique, somos capazes de abrir o dispositivo e a nossa localização em tempo real já é exibida, assim como o ativo mais próximo. Clicamos sobre o mesmo. Novamente, podemos consultar todos os seus atributos e faremos agora o registro dessa inspeção em campo. Vamos definir algumas informações, como, por exemplo, o ID da inspeção, seu respectivo status, neste caso, concluído, e podemos notar que o campo Data foi exibido. Assim como uma breve descrição, inspeção realizada. Vamos dar um OK nessa tarefa. Voltamos para o ArcGIS Workforce, porém nessa inspeção uma ocorrência foi identificada. Vamos realizar o registro no Survey 123. Fazemos todo o preenchimento do formulário. Nesse caso, um dos postos de visita necessita de limpeza. Por fim, enviamos essa tarefa para a nuvem. Retornamos ao ArcGIS Workforce e vamos dar como concluída essa primeira tarefa. Porém, possuímos uma segunda atividade. Clicamos sobre a mesma, iniciamos o trabalho e, novamente, podemos acessar o ArcGIS Field Maps para realizar todo o processo de inspeção.
podemos notar qual ativo mais próximo da nossa posição de forma automática. Acessamos todos os seus atributos e realizamos o registro de uma nova inspeção. Novamente, preenchemos o ID desta tarefa, seu respectivo status como concluído. Novamente, o campo data é exibido e uma breve descrição. Vamos concluir essa etapa de inspeção e acessamos também o Survey 1 to 3, pois identificamos nessa inspeção uma ocorrência de prioridade alta. Definimos esta prioridade no formulário, assim como uma breve descrição. Neste caso, tampa danificada, uma ocorrência extremamente alta. Por isso, tiramos uma foto para evidenciar o ocorrido e também submetemos essa informação para a nuvem. Ao retornar ao ArcGIS Workforce, podemos dar baixa nessa segunda tarefa e, no momento, todas as atividades em campo foram concluídas. Porém, podemos utilizar a integração Survey 1 to 3 e Microsoft Flow para nos notificar quando houver o registro de uma ocorrência de prioridade alta. E é isso que fazemos nesse momento. Recebemos um e-mail a partir do registro daquele apontamento em campo. Vamos falar agora do ArcGIS Dashboard, onde criamos um painel que nos permite consultar o andamento e status dessas ocorrências. Nesse caso, temos um painel com os indicadores por nível de prioridade, uma lista com todas as ocorrências em aberto, assim como outros elementos. Sobre a nossa lista, vamos utilizar novamente a linguagem Arcade para melhor representar os indicadores de acordo com o nível de prioridade de cada ocorrência. Então, através de uma breve configuração, podemos definir a cor do texto que será exibida, e isso tende a nos apoiar com as melhores tomadas de decisão. Então, rapidamente na nossa lista, podemos consultar e reconhecer aqueles registros que possuem uma prioridade mais alta. Porém, se quiséssemos consultar o tempo decorrido desde o momento em que a ocorrência for aberta até agora, isso também é possível. Novamente, via linguagem Arcade, inserimos alguns comandos e a partir desse momento podemos consultar a informação do tempo decorrido, desde que a ocorrência for aberta até agora. Realizamos mais algumas formatações para melhor representar este dado. E finalmente temos essa informação disponível via painel gerencial para o nosso usuário. E a partir desse momento, um painel se encontra pronto, disponível para apoiar a gestão das ocorrências em campo. Bom, vimos então o processo para a configuração das apps de campo e também um painel gerencial para melhor apoiar as tomadas de decisão. Agradeço a oportunidade e até a próxima!